Muito bom dia, meus queridos irmãos. A paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Deus proverá. O nosso bom Deus proverá tem sido o tema das nossas reflexões nessas manhãs. E eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que está em Lucas, capítulo é de número 4, o versículo é de número 30. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Ele aqui se referindo a Jesus. E o contexto desse versículo que nós acabamos de ler tem muito a ver com como eu e você gostaríamos de ser tratado pelas pessoas. Da forma como nós tratamos, nós somos tratados. Na medida que nós medimos, somos medidos. Educação é bom e todos nós gostamos. Só que o texto nos dá conta que Jesus Cristo, depois de ter pregado em vários outros lugares, ele volta para a Galileia. E na Galileia, ele vai exatamente para Nazaré, a sua cidade, onde estavam os seus familiares, os seus conhecidos. E quando lá chegou, ele foi para a sinagoga. Pegou o livro da lei e começou a ler. E terminando a leitura, eles pediram a Jesus que ele fizesse milagres, sinais, tal qual ele havia feito em Cafarnaum, nas cidades por onde ele tinha passado. Jesus considerou para eles algumas questões que para nós precisa também ficar muito claro. Não basta apenas ficar pedindo a Deus milagres. Não basta apenas estar pedindo a Deus respostas. Existem questões que precisam ser vistas e revistas. Dentre elas, nas cidades por onde Jesus passou e realizou milagres, Jesus encontrou fé naqueles corações. Teve uma situação que uma mulher simplesmente dizia: olha, se eu tocar nas vestes de Jesus, ficarei curada. Olha o tamanho da fé desta mulher. Numa outra situação, o centurião disse: olha, Jesus, eu não sou nem digno que tu vá à minha casa, basta o Senhor dizer daqui para que o meu servo seja curado e ele ficará curado. Olha que fé! E as histórias de milagres de Jesus, elas estão sempre plantadas e alicerçadas pela fé que as pessoas depositavam nele. Agora, quando chega aqui, na casa de Jesus, na terra de Jesus, nos conterrâneos de Jesus, eles querem ver maravilhas, mas estavam duvidando dele. Não exercia fé. E tem mais. Quando Jesus começou a considerar questões a respeito do procedimento deles, a Bíblia nos fala, nos versos anteriores, que eles ficaram indignados com Jesus. O versículo de número 29 chega a dizer que, levantando-se, expulsaram-no da cidade. Chegaram a levar até um despenhadeiro no monte no qual a cidade estava construída para jogarem Jesus dali. Aí nós chegamos no versículo de número 30, e Jesus, porém, passando no meio deles, seguiu o seu caminho. Sabe, irmãos, existem pessoas impressionantes, como que algumas pessoas
não se colocam nos seus devidos lugares quando o assunto é Jesus. Ou seja, elas perdem uma excelente oportunidade quando Jesus está ali. Olha, Jesus poderia ter realizado grandes milagres ali em Nazaré, mas não realizou. E por que não realizou? Por causa deles. Não souberam aproveitar esse momento abençoado da presença de Jesus. E quantos de nós muitas vezes somos assim? Temos a excelente oportunidade de tê-lo conosco, no caso Jesus. Para quê? Para ser muito mais do que um milagreiro, aquele que responde orações. Isaías, o profeta, há 600 anos antes da chegada de Jesus, disse que ele viria ao mundo e ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quantas coisas abençoadas Jesus pode ser na minha vida, na sua vida, mas muitas vezes só queremos o Cristo do milagre. Cadê o Cristo conselheiro? Quanta sabedoria nós precisamos no mundo de hoje? Cadê o Cristo Pai da eternidade? Quanto a minha alma e a sua alma anseia de um lugar eterno para estarmos a eternidade inteira. O Deus forte, cadê o Deus forte para nos suster nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas? Quando pensamos em desistir ou até mesmo já desistimos, o Deus forte para nos suster, para nos erguer e às vezes até mesmo para nos carregar no colo. O príncipe da paz. Cadê o Deus que é príncipe da paz? O quanto a nossa alma muitas vezes ansiosa, agitada, desesperada, necessita de paz. Cadê o Cristo da paz? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Olha, Jesus, além daquele que faz milagres, ele pode fazer muito mais em nossas vidas. Como? Convidando Jesus para estar conosco o tempo todo. Não é só na hora da necessidade, não é só na hora que necessitamos de uma intervenção divina, não é chamá-lo quando nós caminhamos com ele, quando ele está no nosso coração, quando ele está bem próximo de nós, não precisamos nem chamar, você chama quem está longe, mas quem está perto, você tão somente dialoga, você conversa, e é esta caminhada, esse tipo de relacionamento que Jesus quer ter conosco. Caso contrário, a experiência vai ser semelhante à que teve em Nazaré. Por mais que pedisse para Jesus realizar milagres, mas eles não estavam preparados. Ou, na verdade, queria só o Deus do milagre. Queria só o milagre desse Deus, mas não queria aceitar o Deus do milagre. Ah, mas não é esse o filho de José, o carpinteiro? Como se tivesse a desdenhar do próprio Jesus. Olha, nós precisamos entender que Jesus quer muito mais do que responder às nossas petições, às nossas orações. Ele quer ser a nossa companhia. Ele quer ter relacionamento conosco. Ele quer ser aquela pessoa em que nós confiamos ao ponto de segredá-lo os nossos mais íntimos desejos e aspirações. Ele quer ser o nosso amigo. E não existe amigo melhor do que Jesus.
Você já falou com seu amigo Jesus hoje? Você já fez uma oração a ele hoje? Você já conversou com ele hoje? Você já compartilhou com ele hoje? Ou ele é apenas aquele que deve ser chamado nas aflições? Ah, meu irmão querido, que nesta manhã eu e você possamos ter consciência que Jesus quer ser muito mais do que um Deus que responde milagres, responde orações. Jesus quer ser nosso amigo. Jesus quer ser o companheiro das jornadas. Onde eu for, que Ele esteja comigo. O que eu estiver pensando, que Ele esteja no meu pensamento. O que estiver a planejar, que Ele esteja junto a me ajudar. Isso se chama relacionamento com Deus. Isso se chama receber Jesus da forma diferente que Ele foi recebido em Nazaré. A minha oração, o meu desejo é que você venha buscar e conhecer Jesus com tanta profundidade e com tanta intimidade, ao ponto de não querer mais caminhar nesta vida sem a companhia de Jesus. Ao ponto de entender que tão importante quanto o ar que nós respiramos é a importância da presença de Jesus em nossas vidas. Tão importante quanto as refeições que diariamente nos alimentamos, nos alimentar de Jesus. Tão importante quanto a água que bebemos, bebermos de Jesus. Jesus é aquele que quer fazer parte integrante da sua, da minha, da nossa jornada. Que Deus te abençoe poderosamente. Jesus Cristo, o nosso bom amigo. Deus proverá. O nosso bom Deus proverá.